Bom, gente, dando prosseguimento a mais um Café com Exame, e hoje nós teremos uma participação especial porque nós vamos abordar o tema sobre a uveíte, né? Qual a relação da uveíte e o hemograma, né? Se você tem esses dois achados, né, tanto oftálmicos quanto sanguíneos, sistêmicos, vamos dizer assim, como é que a gente pode chegar a um diagnóstico através de um hemograma e de uma avaliação correta, né, da parte oftalmológica do paciente, tanto canino quanto felino. É importante a gente falar isso, porque a gente vai conversar aqui com o oftalmologista Luiz Reiter, e a gente vai perceber, vai conversar com ele e perceber quão frequente é a questão da uveíte nos pacientes, né, que adentram as clínicas veterinárias, seja esse paciente canino, seja esse paciente felino. E a gente vai refletir um pouco também sobre como o hemograma às vezes pode explicar essas alterações, né, que muitas vezes são focadas na questão da saúde ocular, mas muitos clínicos ainda se esquecem de que muitos acometimentos, muitas enfermidades sistêmicas podem provocar sim alterações que vão impactar também na saúde ocular desse paciente. Então, para começar essa conversa, eu gostaria de convidar aqui para a nossa live hoje o médico veterinário, o mestre Luiz Reiter. Ele trabalha com oftalmologia, trabalha aqui na região de Jundiaí e todas as outras ao redor. E seria um grande prazer falar com ele, justamente porque é uma pessoa que tem conhecimento na área de oftalmologia, e a gente pode conversar melhor sobre a questão da abordagem do paciente canino ou felino na questão das oftalmopatias. Nesse dia a gente vai falar sobre a uveíte, tá bom? Então, aguardo o Luiz entrar, vamos convidá-lo, pode pedir para solicitar aí a entrada na live. Vamos ver se ele já solicitou. Temos aqui 9 pessoas. Deixa eu ver se o Luiz está mandando alguma mensagem aqui para mim. Tô aqui, mas você precisa pedir para participar da live. Isso. Vamos lá. Aceitar. Vamos lá. Já foi aceito. Vamos ver se vai dar tudo certo. E entrar ao vivo. Ah, ele já está aí. Bom dia. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bem aí? Como é que tá? Tudo tranquilo. Primeiramente, muito obrigado. É a nossa... Opa, estamos aqui com o nosso café e com o nosso exame, né? Primeiramente, eu queria te agradecer pela participação. É a nossa segunda, na verdade, a nossa segunda participação no Café com Exame. Nós tivemos a primeira com o Ricardo da Provete, agora o Luiz, oftalmologista, que atende Jundiaí região, um excelente profissional. Tive o prazer de fazer o mestrado na mesma época que ele, cursamos algumas disciplinas juntos, onde criamos uma amizade. Exatamente. Então, é um prazer para mim. Se apresenta aí, Luiz, você pode explicar melhor qual é a sua área de atuação, quais as regiões que você atende, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, João, professor João. Agradeço o convite, uma baita de uma honra estar aqui com você, dividindo o conhecimento aí sobre a uveíte, a parte de patologia clínica, que, como eu sempre falo, isso aí em todo momento que eu tenho oportunidade, eu falo, né, da importância dessa área, da patologia clínica veterinária, como a principal área de quem faz clínica. Em qualquer área de especialidade, clínico geral, né? A patologia clínica, ela é a base de tudo, né? De qualquer tipo de situação, de diagnóstico diferencial, de diagnóstico, prognóstico. Então, é fundamental a área de vocês, é muito importante. E você batalhando aí diariamente, a cada minuto, para a valorização dessa área, é muito bacana ver isso. E para mim é uma honra estar aqui para colaborar aí com algum conhecimento, beleza? Beleza, cara, muito obrigado. Então vamos lá, eu sou Luiz Reiter, eu sou veterinário, né? Fiz a
a pós-graduação no mestrado em oftalmologia veterinária, lá em Botucatu, e trabalhei lá com o João, né? A gente teve algumas coisas em comum lá e criamos uma amizade bem bacana. E trabalho como volante, tá? Eu faço oftalmologia, apenas oftalmologia veterinária, tá? De cães e gatos, exóticos e grandes, na área de Jundiaí, tá? E região, né? Então atendo a parte ali de Morato, Caieiras, Franco da Rocha, Campo Limpo, Várzea, Itupeva, Louveira, várias cidades ao redor aqui eu faço atendimento clínico e cirúrgico, né? Muito bom, cara. E já tivemos a oportunidade, inclusive, de discutirmos casos em comum, né? Isso acontece, né? A gente confronta, olha, deu alterações hematológicas tais, e o animal, ele me dá o retorno de que o animal tinha uveíte. Inclusive, a gente chegou num caso desse, em que ele solicitou, foi o próprio Luiz que solicitou os exames complementares, e a gente chegou ao diagnóstico definitivo, né? Através de reação molecular, né? Mas com alterações hematológicas, né? Com as alterações do hemograma e os achados oftálmicos ou oftalmológicos que o Luiz detectou naquele paciente. Então, é a multidisciplinaridade e, no final das contas, tudo é clínica, né? Não tem jeito. Por mais que nós tenhamos uma especialização, nós estamos lidando com a clínica de pequenos e é um desafio tanto no laboratório quanto no atendimento, reconhecer e identificar, né? Primeiro levantar diagnósticos diferenciais e também depois chegar num diagnóstico definitivo. Então a primeira pergunta que eu... Pode falar, Luiz, pode falar. É importante realmente essa abordagem que você está dizendo, porque a gente percebe, né, infelizmente, que existem alguns clichês, né? Então, assim, a pessoa tem que ter uma abordagem da patologia clínica de uma forma mais criteriosa, né? Então não é só aquele negócio, vamos lá, hematócito, plaqueta, leucócito, né? Então existem várias alterações ali durante o exame, no exame laboratorial, que vai agregar muito, e às vezes diferenças, né, de dosagem de alguma substância a mais ou a menos, que a gente pode complementar para um diagnóstico mais preciso, e muitas vezes isso leva à manutenção da visão, né? Perfeito. E, inclusive, a gente vai discutir quais são essas alterações no hemograma exatamente, que podem, né, justificar ou corroborar a uma suspeita de uma doença infecciosa frente a um atendimento oftalmológico, oftalmo. Então, para a gente começar essa live, eu gostaria de perguntar para você, para que a nossa audiência, né, que vai ficar tanto ao vivo quanto gravada posteriormente no Instagram e no YouTube, vamos começar falando sobre a protagonista de hoje, que é a uveíte, tão recorrente na rotina clínica. Legal, então vamos lá. A uveíte, a definição dela é a inflamação da túnica vascular do olho. Tá? O olho tem várias túnicas que são componentes, né, do olho que fazem parte. Então, a túnica vascular, ela é composta pela parte vascular, obviamente, do olho, que é a íris, o corpo ciliar e a coroide, tá? Então, a inflamação dessas estruturas, pode ser uma ou pode ser várias, a gente vai ter a uveíte. Né? E a uveíte ela ocorre por um fator, basicamente, de quebra da barreira hematoacosa. E essa barreira é um privilégio do olho ali, vamos pensar que seria equivalente à barreira hematocefálica, né? Então, a barreira hematoacosa é uma estrutura anatômica e fisiológica, né, que ela impede a troca de substâncias entre a câmara anterior e o sangue. Então, quando tem uma quebra dessa barreira, vai ter uma uveíte e vai ter vamos dar sequência aí nas perguntas que a gente vai emendar aí as consequências disso. Beleza. E assim, como você está bem dentro do meio do oftalmologista, a pergunta que eu te faço quão frequente é a uveíte na maioria dos pacientes que você atende? Certo, olha, João, a uveíte ela é muito frequente, tá? Ela depende, assim, como a gente vai ver aqui os fatores, as causas, né? São multifatoriais. Então, a gente pode pensar que a causa mais frequente de uveíte, ela é a lente induzida, tá? Na literatura descreve a causa mais comum de uveíte. E isso ocorre por conta do cristalino, que é a lente. A lente induzida por quê? Porque
O cristalino, que é a lente, né, intraocular, ela libera, quando ela tem uma catarata, em qualquer grau da catarata, né, em todos os estágios evolutivos da catarata, ela vai liberar para dentro do olho componentes proteicos, componentes da lente que o corpo vai reconhecer isso como um corpo estranho, né? Porque se a gente pensar lá na embriologia, a estrutura intraocular ela é formada antes do sistema imunológico. Então, se vai ter uma liberação ali intraocular de substâncias do próprio olho, o organismo vai reconhecer como um corpo estranho. Tem a causa mais comum é essa, mas dependendo da área que a gente está, Tupéva, né, Botucatu era muito endêmico a hemoparasitose, né, as doenças infecciosas. Então, é bem comum, a casuística de uveíte ela é bem alta. Então a gente já começa a falar sobre um aspecto em comum, né? As doenças infecciosas, em particular a hemoparasitose, a hemoparasitose, né? Sim. E não é endêmica somente nessas regiões, né? Porque nós temos aí um carrapato cosmopolita, que é o Rhipicephalus sanguineus, e ele, na maioria das vezes, é o grande responsável pela transmissão de babésia, de erlíquia, de anaplasma. Enfim, então, por estarmos em regiões tropicais e subtropicais, é uma questão a questão endêmica que é muito importante. E quem nunca pegou uma erlíquia, quem nunca pegou, independente, até na região sul, que não é tão comum a erlíquia como a rangeliose, por exemplo, pode provocar problemas oftálmicos sérios, né, pela vasculite causada por esse agente. Então, vamos começar a questão da relação entre as hemoparasitoses, que você comentou agora, e a uveíte. Porque tem muito clínico ainda um pouco inexperiente na área de oftalmologia, que às vezes restringe muito os problemas do olho ao olho. E a gente sabe, como você sempre fala para mim, que muitas causas de base são de origem sistêmica. Você explica isso para a gente em relação às hemoparasitoses? Perfeito. Vamos lá. Então, só para a gente engatilhar nesse assunto, vou falar só as causas, tá? As causas gerais de uveíte, tá? Antes de entrar na questão infecciosa. Só para definir, né? Então a gente pode classificar as causas de uveíte como exógena, né, ou endógena. As exógenas, né, obviamente são aquelas, por exemplo, uma cirurgia intraocular, cirurgia de catarata, vai causar uveíte, né? Traumas, úlcera de córnea, ceratite ulcerativa ou não ulcerativa e lesão perfurante, são causas exógenas. As endógenas, aí sim a gente vai classificar como as infecciosas, parasitárias, as lentes induzidas e neoplasia. Tá? Então aí seriam as causas de uveíte de uma maneira geral. E pensando aí na questão infecciosa, né, das hemoparasitoses, a gente vai voltar naquele ponto que eu falei da quebra da barreira hematoacosa, né? Ali, João, são várias causas, são vários mecanismos, né? Que, assim, isso aí é em constante estudo, né? Obviamente existe já uma certa definição de como que isso é causado, mas isso está em constante estudo para entender melhor cada mecanismo de atuação ali do parasita ou da vasculite, como é que causa, né? Então, envolve um estudo constante, mas vamos pensar da maneira que já é definida, né? Então, essa barreira hematoacosa que eu comentei, ela depende da integridade, né, desses tecidos que eu falei. Então, da justa posição dos vasos do endotélio, né, e da parte plana e da parte plicata, que é a parte do epitélio não pigmentada do corpo ciliar. Se isso aí tiver uma lesão, uma vasculite, por exemplo, vamos pensar que uma erliquiose ela vai causar vasculite secundária ao processo inflamatório, né, da infecção. Vai lesionar esse tecido vascular. Essa barreira hematoacosa vai ser quebrada, né? Existem algumas doenças, vamos supor a toxoplasmose, né? Que é o protozoário, né? O Toxoplasma gondii. Então, ali ele vai causar ele pode fazer ação direta, a lesão direta do taquizoíto lá no olho, né? A ação direta do parasita. Então, vamos pensar também que a erliquiose ela vai ter ali o complexo antígeno-anticorpo. Esse complexo antígeno-anticorpo ele vai através da circulação, né, periférica até o olho e vai causar a quebra da barreira hematoacosa, né? O animal que tem uma erliquiose, por exemplo, muitas vezes ele está acompanhado de uma anemia, certo?
Essa anemia, ela pode causar uma hipóxia no tecido da úvea e causar lesão, né? Aí é o clichêzão que eu falei, né? A trombocitopenia, que nem 100% dos casos o animal vai apresentar, mas é comum ele apresentar a trombocitopenia. E algum distúrbio hemostático ali também, ele vai causar, eventualmente, dependendo da intensidade disso, e acompanhado de outros fatores, o sangramento, a hemorragia, né? Esse sangramento pode ser ali na retina, né? Ele pode causar o descolamento de retina, pode causar o ifema, que é a presença de sangue dentro da câmara anterior, né? E aí as complicações podem ser mais graves, né? Pode levar à perda da visão, inclusive, né? Percebam como uma hemoparasitose ela não está restrita àquela questão da anemia, da trombocitopenia. Exatamente. A consequência de uma anemia intensa, que pode levar à hipóxia do tecidual, da trombocitopenia intensa, que pode levar distúrbios hemostáticos, e não só, né, a Ehrlichia, por exemplo, lá na plasmaplátis, elas têm a capacidade de não só provocar trombocitopenia, mas como trombocitopatia também. Então você não tem só a diminuição de plaquetas, a gente também tem a perda da função plaquetária, o que vai agravar o distúrbio hemostático desse paciente, né? Exatamente. E essas consequências são muitas vezes o glaucoma, né? Que é o aumento da pressão intraocular, mas não só isso, como também a degeneração do nervo óptico, e aí causa cegueira irreversível e muita dor, desconforto, né? Então, assim, é comum a gente pegar na rotina, né? Como que é a rotina da uveíte, né? A gente pega lá um cão de qualquer idade e com, por exemplo, descolamento de retina, né? Eu já peguei alguns casos assim, onde o único sinal era o descolamento de retina. E aí a gente vai fazer exames complementares, né? O hemograma. Muitas vezes o hemograma não tem alteração, tá? Muitas vezes não tem alteração nenhuma. Isso já aconteceu, né? E aí a gente vai investigar mais casos, faz mais exames, sorologia, PCR, né? Na parte molecular ali e acaba achando ali o agente. Então, são consequências muitas vezes graves, né? Entendi. E é uma questão importante que, então, isso é uma experiência minha desde 2010. É uma questão importante que muitas vezes um animal apresenta uma oftalmopatia e o clínico, às vezes, passa um colírio, passa alguma coisa para tentar resolver e acaba esquecendo do resto, né? Olha para o olho e esquece o resto do animal que está ali presente. Então é importante, né? Como você disse, sempre solicitar um hemograma, pelo menos, né? A gente tem aí bioquímicos, outros testes complementares que são imprescindíveis em alguns casos. Mas a gente começa a ver, como tema da live, como é que a gente pode começar a conversar da uveíte com a questão do hemograma. Não só para ver se é compatível a questão do hemoparasito, mas também a questão dos impactos das alterações hematológicas causadas por esses parasitos podem, né, refletir lá nas alterações oftálmicas, não é isso? Com certeza. O hemograma é fundamental, né? Isso poderia já ser feito, né, João, quando a gente recebe o encaminhamento. Então, eu sinto muito isso, sabe, na rotina prática mesmo, no dia a dia. Rapidinho. Luiz, aguarda só um momentinho que alguém fez uma ligação aqui para mim e aí cortou o meu áudio, então eu não tô te escutando. Tô tentando resolver isso aqui o mais rápido possível, tá bom? Tranquilo. Espera aí rapidinho, vamos lá. Agora testa aí, por favor. Tá conseguindo ouvir? Ainda não. Pô, sempre tem, né, cara? Fica tranquilo. Deixa eu desligar os dados móveis aqui, para isso não acontecer de novo. Vamos lá. Tá ouvindo? Tá ouvindo? E agora travou aqui. Pronto. Tá ouvindo agora? Agora sim. Pronto, beleza. Agora sim. Vamos lá. Vamos continuar. Então, eu estava dizendo em relação ao encaminhamento, né? Então, assim, alguns tutores me procuram por conta própria, tal, mas quando ele vem de algum colega, seria bacana ele já vir com hemograma, né? Essa triagem inicial, ela é fundamental, né, João? E a triagem inicial nem sempre é só a consulta, né, do clínico, né, a abordagem, mas o exame complementar
complementar ele faz parte de uma triagem. E o hemograma é o básico, o mínimo que a gente poderia esperar e já ajuda, já facilita, a gente ganha tempo, né? A gente ganha tempo e tempo é prognóstico, e prognóstico tem que ser favorável, né? Principalmente quando a gente está falando de olho, né? Por isso a gente está falando de olho, né? Porque muitas vezes o olho ele pode ser preservado esteticamente, né? O animal já tem um glaucoma, tal, mas muitas vezes não. Às vezes tem que fazer nucleação por conta de uma hemaparasitose, por exemplo. Se ela for desenvolver um glaucoma e isso for irresponsivo, uma hemorragia outrocular muito intensa, essa inflamação não for controlada clinicamente, existe a possibilidade de nucleação, sim, de alguns pacientes, né? Então, assim, isso eu sempre comento, né? Toda doença, toda enfermidade, quanto mais rápido for o diagnóstico, e isso envolve o hemograma, melhor vai ser o prognóstico, né? Isso em qualquer doença humana, veterinária, de qualquer área da medicina, né? Perfeito. E aí, então, a gente já tenta agora direcionar as doenças infecciosas às alterações hematológicas que tem o distúrbio como uveíte, né? Então, você falou a questão da anemia, dependendo da severidade da anemia, você pode levar o tecido a uma hipóxia e isso com certeza vai afetar o olho, levando a uma uveíte. Então, nós temos aí alguns agentes infecciosos que podem, né, a maioria leva, como Babesia, Rangelia, Ehrlichia, Anaplasma phagocytophilum, a própria leishmaniose, né, que é importante nesses casos, né? E depois você falou em seguida sobre a trombocitopenia, né, os distúrbios hemostáticos. A gente sabe que a maioria dos agentes infecciosos pode levar a uma trombocitopenia, não só por acometimento medular, mas a gente esquece muitas vezes da vasculite, né, que leva ao consumo de plaquetas também. E você também falou sobre a questão da lesão direta, como é o caso do toxoplasma, mas também nós temos outros hemoparasitos aí, como, por exemplo, a Rangelia, que tem uma fase pré-eritrocitária. Existem trabalhos que fazem a necrópsia do paciente que vem a óbito por Rangelia e está cheio, né, de representantes, né, de membros da Rangeliose no próprio tecido, então, né, uveal. E nós temos também, no caso, o Stalk-Zoom, ou Citozum, no caso do gato, que também faz tem uma fase pré-eritrocítica que pode provocar lesão direta do vaso. Né? Toxoplasma também, grande causador de uveíte em gatos, né? Bartonella também. A bartonelose, perfeito. E a gente tem alguns outros mecanismos que podem levar a uveíte frente a doenças infecciosas, como, por exemplo, a questão do depósito de imunocomplexos, né, que vai provocar uma vasculite intensa, e também a questão da estimulação antigênica do organismo frente a um agente infeccioso, né? Exatamente. Como é que a gente fala sobre isso agora? João, isso aí, você puxou um gancho muito interessante agora. O olho, ele tem um privilégio imune, tá? Esse sistema, ele é um sistema complexo, tá? A sigla em inglês é ACAID, ACAID, que ele chama desvio imunológico associado à câmara anterior, tá? Eu vou resumir aqui, que aí a gente vai chegar nesse ponto que você tocou. Vamos pensar num caso de uma úlcera de córnea superficial, belezinha, sem tanto acometimento da parte da úvea, beleza. Então, dado esse estímulo, esse processo inflamatório ocular primário, né, existem citocinas dentro do olho que vão fazer modificações em moléculas de células apresentadoras de dentina, tá? Essas células, elas vão migrar para órgãos linfóides primários, principalmente o timo e o baço, tá? Ali nesses órgãos primários linfóides, eles vão fazer coativação de linfócitos CD8, tá? Regulatórios. Esses linfócitos regulatórios vão voltar para o olho e vão fazer uma modulação da resposta de hipersensibilidade tardia, tá? E isso vai fazer com que a resposta de fase aguda, né, ela vai acontecer de uma maneira mais branda, quando comparado a um caso de uveíte por amparasitose, por exemplo, certo? E aí vai ter uma menor liberação de proteína C reativa
e aí vai ter um menor acometimento da inflamação no olho. Agora, se essa inflamação for causada por uma vasculite, um processo ali infeccioso, né, vai já haver a quebra da barreira hematoacosa e a migração de leucócitos, macrófagos, né, dentre os leucócitos, para dentro do olho e causar uma resposta de fase aguda bem mais intensa, similar àquelas que ocorrem em outros tecidos que não seja o olho, né? Então, ali vai ter ação, principalmente da prostaglandina E2, né, ali no endotélio dos vasos, e isso vai causar uma vasculite feia, uma inflamação grave e que é similar àquela que ocorre em outros tecidos, né? E esse privilégio do olho, ele é interessante, mas, de novo, se for uma causa de um processo inflamatório já secundário a uma hemiparasitose, por exemplo, vai acontecer isso que eu disse. Perfeito. Então você tem também a questão vamos supor, doenças infecciosas, vamos pensar nas hemoparasitoses que têm um curso um pouco mais crônico, né, dependendo da fase da doença, como a erliquiose e a leishmaniose, né? Elas vão estimular a produção de anticorpos, né, por linfócitos B, plasmócitos, e você vai ter um excesso de anticorpos, né, imunoglobulinas, que vão estar circulantes, e isso vai provocar, primeiramente, lá no hemograma, uma hiperproteinemia. Isso. Né? Então, tá aí mais uma relação, né, dos acometimentos oftalmológicos, da questão da interpretação do hemograma, né? Muitas vezes, quando a gente faz o hemograma, fazendo microscopia, utilizando o capilar, a gente tem a possibilidade de dosar proteínas plasmáticas totais, né? Não é o método mais sensível, mas é uma triagem absurda em relação à questão da hiperproteinemia, em relação às hemoparasitoses, e isso eu pude ver no próprio meu trabalho de mestrado. Né? Muitos pacientes apresentavam hiperproteinemia, muito provavelmente por conta das imunoglobulinas. Tá? E as imunoglobulinas podem formar, né, o complexo antígeno-anticorpo, que vão provocar alterações, vão provocar o uveites também. E aproveitando o gancho, né, se a gente tiver uma produção exacerbada de imunoglobulinas, esse sangue vai estar com uma concentração de proteínas muito aumentada. E isso pode provocar também no olho reflexos, como a síndrome da hiperviscosidade do sangue, não é? Exatamente. Isso aí vai levar exatamente. A hiperproteinemia vai levar, né, a hiperviscosidade, que vai causar o flare, né? O flare do humor aquoso. Isso aí é o infiltrado no humor aquoso de proteínas, de células, de leucócitos dentro do olho, né? Secundário à quebra da barreira hematoacosa por esses fatores que a gente acabou de falar. Então, percebam aí que a gente tem vários mecanismos que essas doenças infecciosas podem levar a uma uveíte e que, às vezes, como o Luiz antecipou, o certo deveria ser, quando chega o paciente a um atendimento de um oftalmologista, já vir munido não só de histórico clínico, anamnese, como também de exames complementares, porque, como o Luiz falou, o prognóstico na questão das alterações que estamos encontrando no olho e a relação do tempo entre o tratamento, né, e a identificação do agente é circunstancialmente, né, importante para uma melhora, né, um prognóstico melhor dessa uveíte, levando, às vezes, né, por conta do tempo demorado, a uma enucleação, por exemplo. Então, o animal teve, às vezes, uma erliquiose que é facilmente tratada e o animal perde o olho, perde a visão, né? E isso, pode refletir durante toda a vida do animal por conta de uma detecção tardia de um hemiparasito, né? E como o Luiz falou, às vezes a gente nem tem na fase aguda, às vezes nem deu tempo ainda de produzir alterações hematológicas e o animal já apresenta alterações oftálmicas. Né? Então, absurdo, isso acontece com muita frequência, João, não é raro não, tá? Quando eu tive em Botucatu, lá é assim, a erliquiose, ela é a principal parasitose que tem ali na região, né? Então, é muito comum, diariamente, a gente atender animal com uveíte, e às vezes ele apresentava só a uveíte, e não apresentava nenhum outro sinal clínico sistêmico,
né? Então, perda de peso, emagrecimento, vômito, diarreia, febre, eventualmente não, né? Então, era só apenas a uveíte mesmo, e às vezes cegueira, né? Uhum. Então, eu tenho casos aí de um fila aqui de 4 anos que chegou com um glaucoma unilateral, catarata, uveíte, ifema, rubeose iridis, que é a neovascularização na íris, né? Muda a coloração. E fizemos esse foi feito PCR na época e deu erliquiose, né? Então, e nem sempre também, aproveitando que nem sempre essas doenças sistêmicas, por serem sistêmicas, vão se manifestar bilateral, né? Às vezes é Uma coisa unilateral. Então, você imagina, o importante, né? bicho É só uma tem coisa. o veículo de um olho, você fala, um trauma, não sei o quê, né? Uma úlcera, sei lá, uma neoplasia, pode ser, ok, a gente tem que fazer os diferenciais, mas a hemoparasitose sempre tem que estar como um diferencial muito importante e muito comum. E o Sendo hemograma vai unilateral ou bilateral, né? os dois. Porque tem muito aquela questão, né? Bom, se a partir do momento que a gente tenta entender o processo, não, mas por que não acometeu os dois olhos? Acontece, é biologia, né? Às vezes Exatamente. acontece, manifesta de um lado só e tá, como dizem aí, tá tudo bem, né? É. Então, é importante isso também, porque às vezes, até a questão da epistaxe, né, que você tem um sangramento, é um critério legal a gente olhar se é unilateral ou bilateral. Na questão do olho, a questão do acometimento unilateral, ele não exclui a possibilidade de ser, né, uma doença infecciosa, né? Inclusive, o seu trabalho de mestrado, ele tem muita essa importância de, às vezes, a gente não achar nenhuma alteração hematológica, a gente encontra a uveíte, doença, acometimento oftalmológico, e às vezes você tem pelo menos lá o aumento, né, das proteínas de fase aguda positivas, né, como a proteína C reativa, né? É exatamente isso. Né? Esse trabalho foi muito bacana, que a gente conseguiu concluir que a proteína C reativa ela tem uma importância muito grande em casos de uveíte desafiadores, né? Então, a conclusão, resumindo, é assim: se tem um caso de um animal com uma uveíte intensa, né, que tem uma suspeita ali de uma hemoparasitose ou alguma coisa assim, ela vai auxiliar no diagnóstico de sim, ou seja, se o animal tem uma proteína C reativa elevada, né, ele obviamente excluindo outras causas, né, porque é uma proteína de fase aguda positiva, mas ela é inespecífica, né. Então, assim, o que a gente conseguiu avaliar foi que existe sim uma relação entre proteína C reativa e pacientes acometidos por doenças infecciosas sistêmicas, né? Que foi principalmente no estudo foi a toxoplasmose, a erliquiose e a leixe. Então, existe sim essa importância, é que ainda está muito, muito escasso, né? Os estudos com proteína C reativa na veterinária são poucos, mas isso é promissor e em breve eu acredito que isso vai ter uma importância clínica bem interessante, porque se isso fosse dosado com uma maior frequência, né, a gente poderia ter uma abordagem mais criteriosa em relação a isso. O que a gente conseguiu ver é que tem relação e tem uma certa importância em seleção de casos de animais com uveíte e doença sistêmica concomitante, como causadoras. Sim, e é importante você falar, quando você fala assim, tem relação, é muito importante trazer a ciência aí como base dessas afirmações, né? Então você fez um trabalho criterioso, estatisticamente significativo e não da sua própria experiência. Não é Isso é interessante. eu gosto, né? Eu gosto, é muito perigoso, principalmente quando a gente está falando de um clínico geral que não tem experiência em oftalmologia, que não tem experiência em dermatologia, que não tem experiência em patologia clínica. Então, eu gosto de transfundir com hematócrito abaixo de 15. Perfeito, João. Isso não é uma regra para todos os animais, né? Então, você tem que avaliar. A gente estava, inclusive, discutindo um caso de um filhote de 3 meses ontem, em relação a isso. O animal estava com 15 de hematócrito, estava apresentando uma anemia provavelmente microcítica ali, que era uma colega, então eu não vi o final, mas apresentava uma hipocromia absurda, uma trombocitose, né? Características sugestivas de anemia ferropriva, e queriam transfundir um animal com uma anemia crônica, né? Uma anemia crônica, queriam transfundir. Às vezes não é o melhor caminho. É só você, né, suplementar, nesse caso, suplementar com ferro e identificar a causa de base. Como era um animal errante,
provavelmente ele devia ter, além de ectoparasitos, né, parasitos gastrointestinais que estavam levando ele a uma hemorragia, a uma perda crônica. Então, tirou a causa de base, suplementou com ferro, que nesse caso é importante, você não precisa transfundir o animal, né? Sim. Até a transfusão, às vezes, pode ser um prejuízo naquele momento. Então, é importante a gente comentar sobre essa questão de o que é estatisticamente significativo e o que eu acho, o que é minha experiência, tem que ter cuidado com isso. Olha, aí você se sinta à vontade para responder. O João Paulo, ele está perguntando, bom dia a todos. Em solicitações minhas, peço sempre a proteína C reativa, geralmente dando em torno aí de 12 miligramas por litro, ou seja, maior que o valor de referência. Legal, ele está compartilhando, na verdade, a experiência dele. O que você acha aí dessa afirmativa aí? É interessante, né? A proteína C reativa, João, né, o nome dele? João Paulo deve ser Fernandes, alguma coisa. Ela é uma proteína C reativa, como eu falei, de fase aguda positiva, porém ela é inespecífica, tá? O que significa isso? Ela pode ter o valor sérico dela aumentado em várias enfermidades, em vários tipos de alteração, né? Então, por exemplo, assim, no estudo que eu fiz, que nós fizemos, né, lá em Botucatu, a gente fez uma seleção criteriosa de pacientes para a gente conseguir, em que sentido, né? A gente excluiu causas de inflamação sistêmicas que não fossem oculares ou infecciosas. Então, por exemplo, cardiopata, nefropata, animais hepatopatas que têm alguma alteração renal, qualquer tipo de alteração inflamatória, justamente por quê? Porque essa proteína é específica, ela pode ter o seu valor sérico aumentado em vários tipos de enfermidades. Então, é interessante isso, né? Os pacientes humanos que estavam com Covid, por exemplo, na pandemia, ainda estão, né, infelizmente, internados, a monitoração de muitos deles foi feita através da proteína C reativa, né? Então, ali eles conseguiram fazer, por exemplo, o cara está estável de vários outros parâmetros, ele está com o Covid apenas, né, vamos dizer assim, entre aspas, né? Apenas que eu digo no sentido de não ter outras enfermidades inflamatórias juntos. Então você faz a proteína C reativa e você consegue verificar o grau inflamatório que ele está, a grosso modo falando, né? Então é interessante, isso aí é muito, muito bacana a gente avaliar, né? Tem estudos aí já em doença periodontal, em animais com piometra, na veterinária, isso já tem. Mas, então, aproveitando aí esses exames que diríamos assim, não convencionais, né, que tem certo valor, né, diante do atendimento para a elaboração de diagnósticos diferenciais. Aí você falou dos pacientes com Covid que eram monitorados, com proteína C reativa. Aproveito para deixar um outro exame também não tão convencional, que é super importante na medicina veterinária e que foi para os pacientes com Covid, é o dímero D, né? O dímero D, que nada mais é do que um dos produtos, né, de degradação da febrina. Ele avalia basicamente se está havendo uma exacerbação, né, de processo de coagulação, né, que suspeitaria de processo trombótico, né, um excesso de coagulação. E a gente sabe que, por exemplo, a COVID, uma das consequências poderia ser a própria coagulação intravascular disseminada, levando a formação de trombo, e aí o óbito vem, né? A gente sabe que muitos pacientes com erliquiose podem vir a óbito por conta do tromboembolismo pulmonar, que é provocado aí por um estado de pró-coagulação, né? O paciente que está suscetível, bem mais suscetível a ter coagulação intravascular, né? Então, só para um parênteses aqui, para a gente também expandir o nosso conhecimento em relação a exames não convencionais que são muito pouco solicitados na rotina laboratorial, né? A gente tem que pensar sempre assim, né, João? O básico bem feito, é fundamental. Então, voltando lá no hemograma, né, eu até vi um estudo ontem falando assim, ó, 99 cães com um VEIT anterior, tá? Em 9,1% deles, eles apresentaram a trombocitopenia imunomediada, né? Então, aí isso poderia ser uma consequência de uma erliquiose, né? Então, certo? Então, aqui, ó, em 1,1% deles foi diagnosticado de fato a erliquiose, né? E em 9% eles apresentavam a trombocitopenia imunomediada. Então, aí seria já, não pensando nem exames mais sofisticados, né, proteína C reativa, nada disso, pensaria só no hemograma, né? Sim. E nos
né? Então, são consequências que às vezes passam batido mesmo, por alguns Sim. colegas, né? Sim, e uma coisa importante que você falou sobre a erliquiose, um dos mecanismos de trombocitopenia da erliquiose é, por algum motivo, ainda não se sabe ao certo, mas durante a infecção por erliquiose, nós temos a produção de anticorpos contra Sim, plaquetas. E isso foi detectado cientificamente com pesquisadores que detectaram na superfície das plaquetas anticorpos aderidos, né, que promovem, então, no sistema monofagocitário a remoção dessas plaquetas, né? Isso é interessante comentar, porque tem muita gente ainda que pensa que Ehrlichia parasita, né, na sua grande maioria, majoritariamente, plaqueta, né? Isso é só uma sugestão de alguns trabalhos, tá? Ehrlichia parasita neutrófilos, linfócitos, monócitos, e a trombocitopenia causada pela Ehrlichia não é pela ação direta do parasita, né? É a formação de anticorpos contra a plaqueta, é a vasculite que vai causar o consumo. Nos casos de anemias trombocitopenias que são mais intensas, nós podemos ter também a perda, né? Além do sequestro pelo baço, nós temos aí a esplenomegalia, que também promove sequestro de plaqueta, então nós temos todos os mecanismos de trombocitopenia na própria Ehrlichia. Por isso que a Regina até costuma dizer e afirmar que a Ehrlichia, a trombocitopenia, né, nas regiões endêmicas para erliquiose tem um valor preditivo positivo muito importante. Mas o problema disso é focar sempre a trombocitopenia nos pacientes, nas questões da erliquiose, sendo que nós temos outras tantas causas de trombocitopenia. Você falou da trombocitopenia imunomediada, a TIM, né? Ela às vezes pode ser idiopática, pode ser primária, sem uma causa, né, primária. E aí o tratamento é outro. Não necessariamente a doxy vai resolver todo o problema do animal. Então é importante a gente saber que o animal, não só a TIN, né, a gente pode ter anemia hemolítica imunomediada associada à erliquiose, então é um problema secundário também. Então é muito interessante, olha só, a gente está falando já sistemicamente do negócio, e a gente está falando de uveíte. E a uveíte, ela sofre, a uve, ela sofre com essas infecções sistêmicas. Então, eu acho que a grande mensagem dessa live de hoje é parar de olhar o olho como um olho separado de um organismo. Né? Perfeito. Todo mundo, Perfeito. as pessoas avaliam o sangue de uma forma, de uma abordagem sistêmica, os dermatologistas avaliam aquela dermatopatia como processo que às vezes é causado por um distúrbio sistêmico, enfim, né? Cardiopatias, enfim. Só que quando olha para a parte oftalmológica, esquece que existe um animal atrás daqueles olhos, né? Eu percebo isso. E outra coisa e outra coisa que eu percebo também é a resistência ainda, em 2023, de você encaminhar esses pacientes da clínica geral para oftalmologistas que estudaram, né, que estudam a vida toda e conseguem resolver ou diagnosticar problemas oftalmológicos, embora sistêmicos, com maior experiência. Né? Sim. Então, às vezes, o problema da dermatologia, da oftalmologia, é que às vezes o animal já chega extremamente comprometido, né? Porque já tentaram de tudo, já fizeram vários tipos de tratamento, às vezes o tratamento interferiu no prognóstico do animal, né? E aí vocês pegam o que a gente chama de bucha, né? Quando, na verdade, problema oftalmológico, não tenho capacidade ou prefiro encaminhar, pelo menos na realidade do Brasil, ainda é uma realidade muito escassa, né? Sim. E a gente está vendo aí quantos problemas são evitados frente a um diagnóstico precoce, né? Exatamente, João. E aproveitando que você falou, o olho, ele inflama por muitas coisas, tá? Doença infecciosa, distúrbio alimentar, tá? Aí vai as alergias, né? Contato, atopia. O cão, ele tem uma inflamação ocular muito mais intensa do que o ser humano, né? E aí cabe ao clínico, né, e fazer essa triagem fundamental das causas inflamatórias e muitas vezes encaminhar, igual você comentou agora. E, de novo, que eu sempre também comento, o contato, igual a Fabi Benato aqui, né, comentou, a conversa entre o clínico e o patologista, isso é fundamental, né? Isso não só entre o patologista e o clínico, mas entre o clínico e o especialista, entre o especialista e outro especialista, entre
Esse diálogo, ele é fundamental para o prognóstico, né? Para o diagnóstico, o prognóstico, a gente tem que conversar, né? A gente não pode ficar naqueles ciúmes, né? Que eventualmente os colegas ficam, né? Medo de perder o cliente, né? Cliente, isso não pode existir, né? A gente tem que trabalhar unido, a classe veterinária tem que se unir nesse sentido, pensando no paciente, pensando na doença, pensando no prognóstico. Então apareceu lá uma anemia normocítica. João, o que você acha que pode ser isso aqui, né? Olha, o animal está pensando isso. Isso é fundamental, né? E isso eu procuro fazer o máximo que eu posso, né? Conversar com o patologista, conversar com o clínico, conversar com o especialista, com quem tem mais experiência. É muito bacana isso, porque isso vai agregar muito, muito e pensando sempre no paciente e na experiência e no conhecimento que a gente vai adquirindo com essas experiências é muito maior do que o conhecimento que a gente adquire na faculdade. Sim, né? E você tem um privilégio, né? Você tem uma patologista dentro de casa, né? E eu acho que isso é fundamental, porque com certeza, né? Naquele momento lá, peguei um paciente assim, e a Lívia Sandoval, super competente, ex-residente lá da Unesp de Botucatu, atuante também na região de Jundiaí, excelente patologista, e eu fico imaginando o diálogo de vocês em casa, né? Em relação... E é uma profissional extremamente competente, eu admiro muito ela, e eu fico pensando que isso, como que isso não vai influenciar lá na tua questão profissional, assim como não influencia na vida profissional dela também, né? Isso é bacana, João, isso é muito bacana, porque a gente é curioso, né? A gente tem que buscar o conhecimento e, voltando ao que você comentou aí, a gente tem que tomar cuidado com clichês, né? Então, isso aí é um terror. Então, eu gosto disso, eu acho bacana isso, né? A gente tem que se basear em ciência, né? A gente está no mundo hoje, né? No Brasil, que a gente está viveu e numa época, né? Uns 4 anos atrás aí, de terror científico, né? De uma negação à ciência absurda, né? De coisas faladas por pessoas aí que levaram muita gente à morte, né? Por conta de uma negação à ciência. Então a gente luta, você luta, eu também estou buscando, isso diariamente eu luto também, para a gente ter uma ciência valorizada, uma ciência de qualidade valorizada, e parar com esse negócio de achismo, né? Eu gosto de fazer... minha experiência... Eu gosto de fazer doxy 7 dias para erliquiose, eu gosto de fazer 3 mg quilo. Eu gosto de fazer... Então, assim... E essa experiência, às vezes, está ligada à remissão de sinal clínico, mas, às vezes, como você acabou de falar da erliquiose, um tratamento mal feito pode levá-la a uma fase subclínica que pode levar à fase crônica, que é muito pior, né? Então, tem que ter cuidado com instituições terapêuticas que são... eu faço, dá certo. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. É como se eu falasse... a erliquiose, ela provoca eosinofilia. Aí você mas por que a erliquiose provoca eosinofilia? Aí a gente foi ver o porquê que isso acontecia, principalmente nos animais que já estavam em tratamento. O problema não era a erlíquia, era a doxiciclina. E se você pegar a bula, ela pode levar a uma estimulação de hipersensibilidade e levar a uma eosinofilia. E eu sempre peguei muita eosinofilia pós-tratamento de erliquiose. Então, olha só a afirmativa que a gente pode fazer levianamente, né? A erlíquia causa eosinofilia. Vai tratar para verme, né? Vai dar o antiparasitário. Então... perdeu a erlíquia, tratei a erlíquia, mas apareceu verme agora. Então tem que ter cuidado a gente tem que estar com essas afirmativas. Estudo, né? Tem que estar em constante estudo e sempre existe já protocolo definido, existe embasamento científico para aquilo, né? Como eu falei no começo, né? Muita coisa ainda está sendo definida, né? As causas... como que é a ação mesmo, né, do parasita, por que causa descolamento de retina, ainda tem uma definição, mas isso está em constante estudo. Mas existem já muita coisa definida que a gente tem que se embasar nisso, na ciência. Sim. E em boas referências, em bons profissionais, né? E sabe o que é legal? Sabe o que é legal a gente falar também? Sobre a questão do hemograma. Por exemplo, tem gente que ainda não tem aquela questão de interpretar os valores, né? Só quer saber se está alto, está baixo, aí pega o livro, alto é isso, baixo é isso, e é uma coisa importante assim, mas principalmente os veterinários mais experientes, né, que a gente sabe, o maior índice de acidentes de carro com veículos
é justamente dos profissionais mais experientes. Exato. Né? Então, na questão do hemograma, mas eu leio o hemograma assim e eu salvo muitos pacientes. O problema não são os pacientes que você salva, e sim os pacientes que você não se dá conta que é por falta de uma interpretação, uma correlação mais adequada. É como se eu falasse a mesma coisa assim. O balconista do Agropet, ele salva vidas também. Às vezes ele acerta. Né? Ele passa uma ivermectina para um cachorro. Só que o problema não é os pacientes que ele salva, e sim os que ele não salva, que ele está piorando a saúde. Ivermectina para um border collie, entendeu? Exatamente. Olha só, isso pode acontecer. Mas e o que não é? Acabou que resolveu. Então o problema não é o paciente que você está salvando naquele momento, é os pacientes que você não está salvando naquele momento. É nesse que a gente tem que focar, na interpretação das alterações as oftalmopatias, as alterações de um simples hemograma. Isso tudo tem a ver com interpretações simples. Se não é a tua área de conhecimento, procure um especialista ou alguém com experiência na área, né, do que tentar resolver por conta própria, como você falou, por medo de perder cliente, com medo do especialista roubar o cliente, né, como se um volante fosse fazer isso, né? Eu busco sempre, inclusive, fazer um feedback com o clínico, né? Então a pessoa me encaminha, apesar da correria, eu tento sempre mandar, João, atendi um paciente que você me encaminhou, assim, assim, assado, né? O diagnóstico dele é olho seco, tá? Então beleza, qualquer coisa a gente vai... Então, não vou roubar cliente de ninguém, né? Isso o especialista não faz, né? A gente tenta, pelo contrário, trabalhar em parceria. Esse é o objetivo. Assim como você, os nossos clientes são os clínicos, na verdade, né? Porque são eles que vão encaminhar para o exame, são eles que vão encaminhar para o especialista. Então, inclusive, eu posso dizer, acabei de citar a Lívia, que está aqui na live, já fez comentário, ela, teoricamente, ela é uma concorrente minha, porque nós estamos em regiões muito próximas. Assim como você tem a Tati como uma veterinária da mesma especialidade, e nossa relação é extremamente saudável, e eu acho que isso também deve ser falado em relação aos próprios especialistas da área. Por exemplo, por que um cardiologista tem que ter medo do outro cardiologista? Se eles juntos podem, né, somar conhecimento, dividir, né? Olha, vou sair de férias, você tem como atender, isso é confiança, né? Você pode atender esse paciente e não necessariamente você roubou aquele paciente. Depois que a pessoa retorna das férias, está lá o especialista de praxe daquele cliente. Então, é importante essa abordagem geral também, para a gente entender que a medicina veterinária ela não é uma arena, né? A gente tem que ter essa empatia com as outras especialidades e com os próprios membros da nossa especialização. Então, acho que é importante a gente aproveitar que tem 14 pessoas e que depois essa live vai ficar gravada, essa questão de ter essa sensibilidade, né? Esse feeling de que só traz mais benefícios ao paciente quando a gente, né, junta as nossas forças, faz essa ligação de patologista clínico com clínico com oftalmologista, e uma outra relação que é importante entre o clínico e o proprietário, porque muitas vezes o proprietário não se liga nas primeiras alterações oculares, né? Então, às vezes vai ser uma informação que o veterinário passou para ele, olha, é bom olhar o olhinho desse animal, porque de vez em quando fazer um check-up para a gente ver se está tudo certo e pegar a doença ainda numa progressão inicial. Né? Exatamente. Então, percebam como é a engrenagem da veterinária complexa, mas que no final das contas tende a melhorar tanto o trabalho do veterinário e também o prognóstico e sobrevida dos animais, que na verdade, são o nosso grande foco, né? Perfeito, João. Muito bom. Não, isso né? é perfeito. Então, Luiz, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu sei que você tem compromisso às 9, né? Não, mas... e você se dispôs aí a participar. Tem bastante gente na live, na média, né? Sim. E, foi sensacional. Bacana. A ideia da live é justamente desapegar um pouco daquela formalidade da informação, olha que redundância, a formalidade da informação, sem perder a questão do embasamento científico. Né? Então, a gente conversar despretensiosamente, explicar a relação entre o hemograma
e alterações oculares, principalmente no caso da uveíte, é importante principalmente para os graduandos, né? E quem está recém-formado, e principalmente também aos veterinários, que ainda tem um certo receio, né? Para quem tem um certo receio de encaminhar os pacientes. Lembrando que a nossa página, o foco, o grande foco, é quem atende em clínica de pequenos, seja ele especialista clínico geral, cirurgião, anestesista, oftalmologista, porque, no final das contas, a interpretação de exame vai cair na mão de vocês, não tem jeito. Nosso papel é conscientizar e educar da melhor forma possível, assim como os clínicos conscientizam e educam os tutores, e os oftalmologistas educam os clínicos que encaminham esses atendimentos, né? Então, muito obrigado a quem participou também. Eu que agradeço. A Fanny está aí, né? Oi, Fanny, tudo bem? Um excelente dia para vocês, tá bom? Abraço aí para vocês. Se você tiver mais alguma consideração agora, só para a gente finalizar. Certo, então, eu queria agradecer, né? Muito bom, putz, por mim, faria isso aqui todo dia, né? É muito gostoso mesmo falar isso aqui com você, esses assuntos eu gosto muito. Admiro você como profissional, você é um grande amigo meu, mas além de tudo eu te admiro como um excelente profissional e, como eu falei no começo, que luta cada vez mais valorizando a medicina veterinária e a patologia clínica como uma área fundamental para todas as outras áreas da medicina veterinária, né? Então, agradeço muito, vamos fazer mais vezes, né, em outros assuntos aí. E agradeço também o pessoal que está assistindo aqui, né, que ajudou com as perguntas e tal. É isso aí, João. Muito obrigado e valeu. Bom final de semana. Se eu pudesse deixar o último recado para quem for encaminhar o paciente aí para o Luiz, já faça essa triagem ocular, já peça exames laboratoriais, para que fique mais rápido a questão da tomada de decisão frente a um atendimento, né? Como o Luiz salientou aí durante a live. Beleza? Exatamente. O hemograma, então, o hemograma é um exame feito por patologista clínico veterinário, tá? É legal só finalizar com isso, né, João? Hemograma tem que ser feito por patologista clínico veterinário, né? E com a microscopia, que é importante, né? Sim, microscopia, né? Sem biomédico, sem maquinograma, essas coisas não funcionam, né? Vamos ser bem claro aqui também nesse ponto, porque você estudou aí a vida inteira para conseguir fazer o que você faz hoje, e muito bem feito, e acho que as pessoas têm que se inspirar em pessoas como você, né? E não às vezes, um exame que fica facilitado ali no maquinograma, que não vai corresponder à realidade. Então, prezar pela qualidade do exame e pela qualidade do profissional que está fazendo, né? É aquilo que eu sempre faço, né? Falo, na verdade. Quando você tem... Vamos botar o filho, que é a coisa mais preciosa que pelo menos eu tenho na minha vida. Você vai levar para um atendimento. Você quer um atendimento rápido ou você quer um atendimento com informação, com avaliação, para que se chegue a um resultado, por mais que demore um pouquinho mais, você tenha condições de chegar a um diagnóstico melhor para o seu filho, aquele que vai te atender. Rápido, você acabou de entrar, ele já te receita, às vezes a receita, como a gente bota naquela piada, às vezes a receita já está pronta na gaveta, né? É uma brincadeira, obviamente, mas essa questão da urgência, ela tem que ser avaliada com muita parcimônia. Tá? Você quer um resultado, você quer um direcionamento para o teu diagnóstico, ou você está com pressa de ir embora do consultório? Exato. Essa que é a questão. Né? Então, muito cuidado, que não é pastelaria. Né? Nem sempre o rápido vai ser o melhor. Então, muito cuidado com essas propagandas. Né? Hemograma em 1 minuto. A gente leva bastante tempo para conseguir fazer uma leitura de lâmina. Às vezes o clínico não sabe que, por exemplo, que a gente pode encontrar na uveíte também no hemograma, rulou eritrocitário por conta da hiperproteinemia. A gente tem tanta informação que a gente está lendo, a gente está atendendo o paciente através de uma lâmina, e, na verdade, a propaganda é contra a maré, né? É contra a corrente. Faça hemograma rápido, que aquilo ali nem hemograma né? Uma contagem de partículas, muitas vezes contada por impedância, por volume, e aí quando a gente tem alterações, aquilo vira uma bagunça, e eu tenho essa experiência... Como é massa como... Exatamente, só para você ter uma noção, até os equipamentos hematológicos mais sofisticados, que utilizam citometria de fluxo, às vezes são confundidos com uma simples parasitemia de hepatosum candis. Então, olha só que doideira. E eu estou falando porque tem trabalho científico, se alguém quiser, depois eu mando. Tá bom?
Então, Obrigado, João. só para dizer que velocidade não é qualidade, nunca foi. É só você parar no atendimento oftalmológico, no atendimento dermatológico, você vai ficar pelo menos ali uns 30 minutos. Isso fui atendido muito rápido. Cuidado com isso, tá bom? Exato, exato. Né? Então é isso. Então, um abraço para vocês. Obrigado, Luiz, novamente. E Obrigado, a gente João. se vê na sexta-feira que vem. Valeu, João. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.